Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 16. A rebelião de Coré, Dan e Abirão. Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Dan e Abirão, filho de Aliabe, e Aum, filho de Pelete, filho de Ruben, e levantaram-se perante Moisés 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, chamando a assembleia dos homens de posição, e congregaram contra Moisés e contra Arão. E disse: basta-nos, pois que toda a congregação é santa, todos os santos do Senhor está no meio deles, porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor. Quando Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto. E falou Corá todas as suas congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e ele fará chegar a si aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazendo isto, tomai-vos incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai o incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo, basta-vos os filhos de Levi. Dizendo mais Moisés a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurar o sacerdócio. Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor e Arão, que murmureis contra ele. E Moisés mandou chamar Dan e Abirão, filho de Aliabe. Porém, eles disseram: não subiremos, porventura pouco é que nos fizemos subir de uma terra de maná, leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres fazer príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxe uma terra de maná, leite e mel, nem nos deste campo vinha herança. Porventura arrancará os olhos desses homens se não subiremos? Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atendes para a sua oferta, nenhum só jumento tomei deles, nem nenhum desses fiz mal. Disse mais o Senhor a Coré: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e nele puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Coré fez juntar contra eles todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação, dizendo: subi do redor da habitação de Coré, Dan e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi a Dan e Abirão, após eles seguirem os anciões de Israel, e falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens ímpios, e não tocais em nada do que é seu,
para que, porventura, não pereceis em todos os seus pecados. E subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Dan e Abirão, e Dan e Abirão saíram e puseram a porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis o Senhor que me enviou a fazer todos estes feitos, de que meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morreram todos os homens, e forem visitados como são visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar, como tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, na terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas asas, e como também todos os homens que pertenceram a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram, vivos ao abismo, na terra o cobriram, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também nós. Então saiu fogo do Senhor, consumiu 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dizem a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque os santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor pelos santos são e serão por sinal os filhos de Israel. Eleazar o sacerdote tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam em folhas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estrangeiro que não for da descendência de Arão se cheguem para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vos matastes o povo do Senhor? E aconteceu que, juntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem cobriu a glória do Senhor, apareceu. E vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levanta-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre os seus rostos, e disseram Moisés e Arão: toma tu o incensário, e põe nele fogo no altar, e deita o incenso sobre eles, e vai depressa à congregação, e faz a expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga, e tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez a expiação pelo povo. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga foram 14.700, e foram os que morreram pela causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números, capítulo 16. Deus te abençoe.